Meus irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com a igreja nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo é o de número 37. Ele é um texto conhecido de todos nós, que existe algumas lições que eu quero aplicar aqui em nossa vida nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo é o de número 37. Iremos ler o versículo 1 até do versículo 1 até o versículo de número 7. Estou com a garganta um pouco ruim, devido a essa mudança de tempo, que é calor, depois faz frio, depois faz frio, depois faz calor, e o corpo não aguenta. Então, se a voz falhar, vocês dão glória, só não deixa eu passar vergonha. Ezequiel capítulo de número 37, o versículo de número 1 até o versículo de número 7, se a igreja achou, diga amém. Amém. Eu vou estar lendo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Guarde bem essa palavra, sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, ou em outras traduções um reboliço, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Feche os seus olhos. Senhor, o Senhor já tem falado ao nosso coração. O Senhor já tem manifestado, Pai, a Tua graça em nosso meio. E podemos, meu Pai, contemplar, Senhor, que nesta noite as Tuas mãos não estão encolhidas para este lugar. Nós queremos, Pai, neste momento, Senhor, te pedir, Senhor, para que o Teu Espírito nos dê sabedoria, para que a Tua palavra, Senhor, possa fluir como um rio de águas vivas. E aquele que entrou aqui, Senhor, morto, o Senhor é aquele que pode reviver. Nós te pedimos neste momento, meu Pai, para que o Teu Espírito, ó Pai, esteja em nosso meio. E assim como as Tuas mãos estavam, Pai, sobre Ezequiel, nós te pedimos, Pai, estende as Tuas mãos sobre este lugar. Estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre a nossa vida, Senhor. E fala conosco, meu Pai, de forma gloriosa e não se cale. Em nome de Jesus. E você pode se assentar e as palmas glorificam o nome de Deus. Meus irmãos, eu prometo que eu vou ser breve, vou ser objetivo, mas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu devo entregar. Eu já preguei sobre Ezequiel capítulo de número 37, mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você cava, mais jorra água. E o capítulo de número 37
do livro do profeta Ezequiel. Ele é um texto conhecido de todos nós. E é bom quando pegamos um texto que já é conhecido, porque se o conhecemos, passamos a conhecê-lo ainda mais. O capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel vai nos dizer que a mão de Deus, ou a mão do Senhor, pega agora o profeta Ezequiel e o coloca no meio de um vale. O capítulo de número 37 vai nos dar algumas lições, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 lições. É bem verdade que o capítulo de número 37, se você fosse aprofundar e voltar ao capítulo de número 36, você vai entender que a visão que Ezequiel tem no capítulo de número 37 simboliza a vida do povo de Israel. Uma nação que estava desolada. Uma nação que aos olhos humanos não tinha mais esperança. E é interessante porque a mão de Deus coloca Ezequiel no meio deste vale. E a visão que Ezequiel tem no capítulo de número 37, como eu já disse, é a visão de um povo que não existia, que não tinha mais esperança, que na ótica humana já não tinha mais solução. Israel agora está desolada. Israel agora está como um vale de osso seco, mas o Senhor chegou para restaurar. A primeira informação que o capítulo 37, o versículo de número 1 nos dá, é que a mão de Deus estava sobre o profeta. E isso me chama a atenção. E eu passei a manhã inteira meditando apenas no verso 1. Porque a Bíblia vai dizer que é a mão de Deus que vem sobre Ezequiel e o coloca no meio de um vale. E eu estive indo mais profundo, eu cavei, eu meditei, eu pesquisei, eu estudei, eu olhei e eu descobri algo que me chama a atenção. Que o significado da palavra mão aqui no contexto do capítulo 37 significa iad em hebraico. E essa palavra iad em hebraico nos traz pelo menos 3 lições. A palavra mão em hebraico aqui no contexto do capítulo 37, no versículo de número 1, significa suporte, apoio, auxílio. Então o que é que você quer dizer com isso, evangelista? Ezequiel estava no vale, mas a mão de Deus estava lhe dando suporte, estava lhe dando auxílio, estava lhe dando força. Porque o problema nunca foi eu estar no vale, o problema nunca foi eu estar em um ambiente desfavorável. O problema é se eu estar no vale e a mão de Deus não está lá comigo. Mas fica tranquilo, porque se você está no vale, se você está em uma circunstância desfavorável, mas a mão de Deus está contigo, fica tranquilo, porque não vai faltar auxílio, não vai faltar sustento, não vai faltar força da parte de Deus. O versículo 1 nos dá essa informação. A mão de Deus estava sobre Ezequiel. E coisa boa é quando a mão de Deus está sobre a nossa vida. Porque o problema, irmão, eu costumo sempre falar isso, eu guardo essa palavra no meu coração. Não importa a circunstância, não importa o deserto, não importa o vale, se a mão de Deus estiver comigo lá, Ele vai me levantar, Ele vai me dar auxílio, Ele vai me dar suporte, mas eu não vou perecer.
as vezes que a Bíblia nos apresenta essa palavra mão, ela quer nos ensinar pelo menos duas coisas: autoridade e poder. O salmista, no Salmos de número 89, no versículo de número 13, ele diz: a tua mão é poderosa para livrar. Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Êxodo capítulo 3, versículo de número 20, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, simbolizando poder, autoridade, auxílio. Ei, eu quero aplicar aqui a primeira lição. Se você está em um desses ambientes, fica tranquilo, porque na mão de Deus tem escape, na mão de Deus tem livramento, na mão de Deus tem autoridade. Você não vai morrer. Então a primeira lição que o capítulo 37, o versículo de número 1 nos dá, é que a mão de Deus estava sobre o profeta. A visão que Ezequiel tem é uma visão terrível, porque Ezequiel, ele não está em um vale onde tem vida. Ezequiel está em um vale onde tem morte. E a gente ser profeta onde tem vida é muito fácil. Eu quero ver a gente ser profeta quando a porta está fechada, quando a circunstância está desfavorável, quando o céu está de bronze. Porque a gente profetizar quando tudo está indo bem, a geladeira está cheia, a geladeira está farta, o armário está transbordando, é fácil. Eu quero ver você ser profeta quando Deus te colocar em um vale aonde não tem vida, aonde não tem esperança. O texto nos revela isso. Não foi Ezequiel que quis ir para lá. Foi a mão de Deus que pegou o profeta e colocou ele no meio do vale. A segunda informação que o texto nos dá é que Ezequiel está em um vale, mas é um vale que não tem vida, é um vale aonde tem morte. Olha o versículo de número 2. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Isso me chamou a atenção. Porque se você pegar o capítulo 37, o versículo de número 2, a Bíblia é detalhista em dizer que os ossos estavam sobre a superfície do vale. O que é que isso tem a ver, evangelista, com a palavra? Os ossos não estavam enterrados. Os ossos estavam na superfície do vale. É por isso que quando Deus coloca o profeta no meio do vale, a ordem de Deus é para que Ezequiel andasse ao redor do vale, não no meio, porque ainda que está morto, está na mão de Deus. Ainda que está morto, Deus quer restaurar. Ainda que está morto, não tem vida. Quem olha diz, não tem jeito. Quem olha diz, não dá mais nada. Mas ainda que esteja sequíssimo, a ordem de Deus para o profeta é: anda ao redor, porque você não pode pisar em ambientes aonde eu quero trazer vida e restauração. Deus faz pelo menos 3 perguntas para o profeta no capítulo 37. A primeira pergunta que Deus faz para o profeta: poderão viver estes ossos? Só que Ezequiel, ele foi sábio, porque se ele falasse para Deus, Senhor, eu não sei, ele estaria duvidando do poder de Deus. Mas a resposta que o profeta Ezequiel dá para Deus é: tu o sabes, porque aquilo que eu não sei, ele sabe.
A pergunta de Deus para o profeta: será que pode ter vida ainda no meio do vale? Será que ainda tem solução para a casa de Israel? Será que ainda tem jeito para este povo rebelde? Irmão, porque se tem uma coisa que Deus é misericordioso. Se tem uma coisa que Deus dá para crente que se arrepende, é oportunidade. O vale está cheio de ossos sequíssimos, mas Deus está levando o profeta para profetizar, para trazer vida, para trazer esperança em um momento de desolação. Então quer dizer que o capítulo 37 nos dá a informação que os ossos não estão enterrados. Isso mexe comigo. E Deus falou comigo hoje. Sabe por que os ossos não estavam enterrados, mas estavam sobre a superfície do vale? Porque Deus, Ele não enterra aquilo que Ele quer reviver. Deus, Ele jamais vai enterrar aquilo que Ele quer restaurar. E Deus falou comigo e eu vou falar. E vai doer um pouquinho, mas como nem o nosso pastor fala, vai curar. O que é de gente que está enterrando o que Deus não mandou enterrar. O que é de gente que está enterrando a chamada. O que é de gente que está enterrando o ministério. O que é de gente que está enterrando aquilo que Deus entregou na mão dele. Mas a resposta de Deus para a vida de alguém aqui é: eu não mandei você enterrar aquilo que eu quero reviver. Eu não mandei você enterrar aquilo que eu quero colocar de pé. Eu não mandei você enterrar chamada. Eu não mandei você enterrar dom. Eu não mandei você enterrar ministério. Ei, rapaz, coloca isso pra cima, porque a ordem do céu é: eu vou restaurar, eu vou reviver. Eu não entendo que na primeira frustração eu vou enterrar a chamada. Eu não entendo que na primeira frustração eu vou enterrar o ministério. Ei, coloca pra fora porque Deus quer reviver. Coloca pra fora porque Deus quer usar. Deus não te chamou para ficar sentado, porque se quer ficar sentado, vai pra praça. Deus te chamou para pôr a mão no arauto. Deus te chamou para fazer a obra. Deus te chamou para fazer o ID, porque você é profeta. Você é profeta. Você profetiza. Então desenterra hoje aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A Bíblia vai dizer que Deus faz Ezequiel andar no meio do vale, sim ou não? Só que Ezequiel, ele não anda no meio do vale aonde estão os ossos. Ezequiel anda ao redor do vale. Isso me chamou a atenção. Era como se Deus quisesse falar para o profeta: não pisa porque eu quero restaurar. Não pisa porque eu quero reviver. Porque na ótica humana não tem esperança. Na ótica humana não tem solução. Quem olha não dá mais nada de estar morto. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí dentro. Ainda existe esperança aí dentro. Ainda existe a chamada que queima aí dentro. É noite de Deus reviver aquilo que estava morto faz tempo. Se é a chamada, se prepara, porque Ele vai reviver hoje. Se é o ministério, se prepara, porque Ele vai viver hoje. Ezequiel está em um desafio. É por isso que ele diz para o próprio Deus, quando Deus faz a pergunta para ele: esses ossos poderão reviver? Eu imagino Ezequiel olhando para aquela situação, para aquele vale, para aqueles ossos sequíssimos e se perguntando: e agora? Porque se Ezequiel fala: eu não sei. Se Ezequiel fala: Senhor, não sei se vai dar. Era como se Ezequiel estivesse duvidando daquilo que Deus poderia fazer. É por isso que o profeta diz: tu o sabes.
Deus vai reviver aquilo que há muito tempo estava morto. Deus vai colocar de pé aquilo que muito tempo estava no chão, estava prostrado. Irmão, não é noite. Eu não vim aqui para mexer com a tua emoção. Eu não vim aqui para mexer, para fazer você chorar, para mexer com o teu coração, com a tua mente. Eu vim aqui para profetizar como profeta. Aquilo que está morto, Deus vai reviver hoje. Aquilo que todo mundo está olhando não tem jeito, é o fim dele, é o fim dela. Deus está dizendo: ei rapaz, coloca para fora que eu vou entrar com providência hoje. Coloca para fora que eu vou restaurar. Coloca para fora que eu vou reviver. Olha o que o versículo 4 nos diz. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus está mandando Ezequiel fechar a boca ou abrir a boca? Então por que você está fechando a boca quando Deus te deu autoridade de profeta? Porque o capítulo 37, o contexto da história é morte. Não tem jeito, não tem solução. Porque profetizar para quem está vivo é fácil. Porque profetizar para quem tem vida é muito fácil. Agora eu quero ver quando Deus nos encurrala na parede e Ele faz essa pergunta que Ele fez para o profeta: será que ainda tem jeito? Será que ainda você tem fé de profetizar na vida desse marido? Será que ainda você tem fé de profetizar na vida desse filho que está te dando trabalho? Porque, irmão, Deus, irmão, Ele é poderoso e Ele é onisciente. Todas as vezes que eu abro a minha boca, Deus ouve. Se é murmuração, Ele vai ouvir. Se é oração, Ele vai ouvir. Se é profecia, Ele vai ouvir. A partir do momento que você libera a palavra profética, já não é mais palavra, é profecia. Então quando você chegar naquela casa e pegar aquele marido bêbado, drogado, você vai chegar com a autoridade de profeta e vai profetizar na cara dele: tu és o meu pastor, tu és o meu obreiro. Irmão, a gente tem que ter sabedoria para usar a palavra, porque já em Gênesis capítulo 1, Deus ele nos ensina. Deus ele poderia criar a terra, ele poderia criar tudo com as suas mãos, ele poderia formar, mas disse Deus: haja e ouve. Se tem uma coisa que tem poder, é o poder da comunicação. É o poder de eu me comunicar com alguém. E aí, Ezequiel, você vai ficar calado ou você vai profetizar? Vai deixar Satanás entrar, tomar território mesmo, ou vai se levantar como homem de Deus naquela casa? Vai deixar Satanás tomar território mesmo, ou vai se levantar como mulher de Deus naquela casa? Porque a autoridade Deus já deu, graça Deus já deu, ministério Deus já deu, dom Deus já deu. Então desenterra, chega naquela casa e bota o cão para correr. Chega naquela casa e quando pisar o pé, diz para Satanás: o profeta chegou na casa. Porque Deus deu autoridade para quem está aqui. Deus deu autoridade para quem está me ouvindo. Então, irmão, a gente tem que aprender a usar a ferramenta que Deus nos deu. Se Deus nos deu a ferramenta da profecia, abre a tua boca, profeta. Abre a tua boca, mulher de Deus. Não fica calada, porque a sua reação vai causar uma reação no céu. Eu sinto Deus nessa palavra. Porque enquanto eu preparava essa palavra, Deus ele bradava no meu coração: é noite de eu restaurar aquilo que estava morto há muito tempo. É noite de eu colocar de pé aquilo que estava caído há muito tempo. É osso, mas ainda é de Deus. Olha o
versículo de número 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Era como se Deus estivesse dizendo para o profeta: você profetiza e eu assino embaixo. Você abre a boca e eu me movimento lá de cima. Quantos aqui, eu muitas vezes, quando a gente está no auge da oração, está no auge da consagração, a gente ora, a gente jejua, a gente paga o preço, a gente lê Bíblia de dia e de noite, noite de dia, mas parece que nada está acontecendo. É que quando Deus, Ele começa a fazer, Ele começa devagar, mas Ele está trabalhando. O silêncio de Deus nunca foi ausência dEle. O silêncio de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo a tua oração. O silêncio de Deus não significa que Ele não esteja vendo a situação que você está passando. O silêncio de Deus não significa que Ele não está contemplando você entrando naquele quarto, pagando preço, chorando, pedindo para Deus restaurar, pedindo para Deus entrar com providência. Ei, continua orando, continua jejuando, continua pagando preço, porque ainda que você não veja pelos olhos carnais, no mundo espiritual Deus já está se movimentando. No mundo espiritual o reboliço de Deus já começou faz tempo. No mundo espiritual Deus já entrou com providência nessa causa. Olha o versículo de número 6. Eu porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e sabereis que eu sou o Senhor. Qual é a segunda lição, evangelista? A ordem de Deus para o profeta é: abre a tua boca, que o impossível eu faço. Por que quando Jesus Ele chegou ao túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto, era um chororô danado ao lado do túmulo, todo mundo estava vendo, todo mundo estava ali. Aí alguém manda chamar Jesus, só que Jesus ele chega no quarto dia, só que o homem já tinha morrido, já estava no sepulcro, a multidão já tinha enterrado o homem. E se tem uma coisa que o povo gosta de enterrar, a chamada, ministério. Porque, irmão, se tem uma coisa que é terrível, é gente frustrada. Jesus, ele chega ao túmulo de Lázaro. Jesus, ele não vai com a mão na pedra e tira a pedra para Marta, para Maria. Não. Porque aquilo que eu posso fazer, Deus, ele não vai colocar a mão. Aquilo que eu tenho capacidade de colocar a minha mão e fazer, Deus não vai colocar a mão. E parece que eu estou vendo Jesus chegando no túmulo de Lázaro, aquele chororô todo, Marta e Maria dizendo para Jesus: se o Senhor tivesse chegado aqui desde o primeiro dia, o meu irmão não teria morrido. Mas parece que eu estou vendo Jesus com autoridade de profeta, olhando para Marta e dizendo para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Remova a pedra. Eu vou abrir aqui um parênteses. No capítulo 11 de João, quem é que tira a pedra? É Jesus que coloca a mão na pedra e remove a pedra. Jesus, ele chega na porta do túmulo, e a ordem de Jesus para a multidão que estava ali é: tira a pedra. Perdoa a simplicidade, mas eu tenho que falar. A gente canta aquele hino: remove a minha pedra. Irmão, pode esquecer.
a pedra que é para você remover, esqueça, Deus ele não vai colocar a mão não. Aí quando o negócio fica impossível, quando você chega naquela situação que você está encurralado, irmão, eu costumo dizer que o melhor lugar que tem é o fundo do poço. Não entendi, evangelista? Porque quando eu estou no fundo do poço, eu não tenho visão da diagonal, eu não tenho visão da esquerda nem da direita. A única visão que me resta é olhar para o alto. Já entro no texto. A gente canta, remove a pedra. Mas Deus está olhando e está dizendo: mas como assim? Tira a pedra você que eu faço o resto. Porque a gente tem a mania de esperar só que Deus faça. Mas enquanto você não fazer a tua parte, profeta, Ele não vai movimentar nada. Enquanto você não abrir a boca naquela casa, enquanto você não abrir a boca naquela empresa, enquanto você não abrir a boca naquele ambiente, Deus está dizendo: o teu trabalho é abrir a boca e o meu trabalho é chegar para remover. Desculpa, mas eu tenho que falar. O capítulo 37 nos ensina isso. Porque na ótica de Ezequiel não tem jeito, não dá mais, Israel já era. Mas é quando chegamos no limite que Deus ele se apresenta. Uma vez Deus ele falou algo comigo muito interessante. E tudo que Deus vai falando comigo eu vou marcando, eu vou anotando. Aí no final dá uma pregação, dá um esboço, dá uma saudação. Eu tenho esse costume, eu pego a caneta, Deus falou comigo, eu marco, eu anoto. Deus ele nunca vai chegar nem antes e nem depois. Me pergunte por quê. Porque Deus ele não se precipita, mas ele se antecipa. Deus ele falou comigo e eu perguntei para Deus: Senhor, eu não entendi. Eu não me precipito. Eu não ajo quando a solução ainda tem jeito, quando a solução ainda está assim, em modo de dizer, nas tuas mãos. Quando você ainda pode fazer uma coisa, pode se movimentar. Deus ele não vai se precipitar nessa situação, mas ele se antecipa. Eu não entendi, evangelista. Deus ele não vai chegar, ele já chegou. Deus ele não vai chegar, ele já está lá. É por isso, irmão, que quando Deus ordena para o profeta Elias, vai para o riacho de Querite, porque eu já ordenei. Não entendi, evangelista. Deus não está ordenando para que os corvos sustentem Elias. Deus está falando: Elias, vai lá para o riacho de Querite, porque eu já dei ordem para os corvos. Eles vão te sustentar de dia e vão te sustentar de noite. Eu já vou encerrar. Olha o capítulo de número 7. A situação não era complicada? Não era um vale de ossos sequíssimos. A Bíblia é detalhista, porque não era simplesmente somente ossos. Além de ser ossos, estavam sequíssimos, representando que não existia nenhuma possibilidade nenhuma. Olha o versículo 7. Qual era a ordem de Deus? Profetiza. Olha o versículo de número 7. Então profetizei, como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Irmão, isso aqui é tremendo. Porque quando a gente pensa que Deus ele não está fazendo, ele está. Sabe aquele dia que a gente acorda e pensa que vai ser mais um dia normal, comum? É nesses dias que Deus chega. A ordem de Deus para Ezequiel é profetizar. Aí no versículo de número 7 o profeta profetizou. E enquanto o profeta profetizava, eu já preguei isso aqui já. Enquanto o quê? Ele profetizava. Isso mexe comigo.
Quer dizer que enquanto o profeta está profetizando, Deus ele está trabalhando. Não está escrito, então profetizei e Deus fez um reboliço. Não, enquanto eu profetizava. Eu vou aplicar aqui a terceira lição que é poderosa para a nossa vida. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você coloca a cara no pó, Deus luta por você. Enquanto você se levanta como mulher de Deus, como um homem de Deus naquela casa, Deus ele está trabalhando ao teu favor. E ainda que pela ótica humana, ainda que pelos seus olhos carnais, você não esteja vendo nada, até porque a gente não anda por aquilo que a gente vê, a gente anda pela fé. Ainda que eu não esteja vendo nada, eu sei que Ele está trabalhando ao meu favor. Ainda que na ótica humana eu não esteja contemplando nada, eu sei que Ele está colocando as coisas no devido lugar. Ei, sabe o que eu aprendo com o profeta Ezequiel? Deus ele queria ensinar Ezequiel a ser profeta de verdade, porque como eu já disse, a gente profetizar quando tudo está bom, quando tudo está uma maravilha, é maravilhoso. Eu quero ver, irmão, a gente profetizar quando a porta está fechada, quando tudo está dando errado, quando a empresa está quase falindo, quando a porta está fechada, o céu está de bronze. Ei, mas Deus está nos convidando nessa noite. Abre a boca, profeta. Abre a boca, mulher de Deus. Chega naquele ambiente amanhã, bota o cão para correr. Chega naquele lugar amanhã, profetiza. Esse será o tempo que Deus irá levantar profetas de verdade. Uma vez, eu me peguei pensando, e isso é verdade. Toda a promessa de Deus vem na contramão da nossa realidade. Eu vou te explicar por quê. Uma vez Deus falou para mim: você vai ter para dar, mas eu não tenho nem para mim direito. Uma vez Deus falou para mim: você vai ser próspero. Aí eu olho para a conta, meu Deus. A promessa de Deus, ela vem sempre na contramão da nossa realidade. Sabe por quê? Porque você está vendo o presente. Você está vendo o momento, mas Deus está vendo o presente. Então todas as vezes que Deus ele libera uma palavra profética sobre a tua vida, Ele já está lá na frente. Todas as vezes que Deus libera uma palavra profética sobre a vida de alguém, essa palavra sempre virá na oposição, ela sempre virá na contramão. Deus diz que você vai ter para dar, mas você não tem nem para você. Deus diz que você vai ser pregador, mas você não sabe falar direito. Irmão, eu pego eu como exemplo, irmão. Irmão, a primeira vez que eu fui pregar, eu nunca mais eu esqueço. Êxodo capítulo 3, eu preguei Êxodo capítulo 3, a sarça que ardia. Irmão, eu inventei uma palavra lá, irmão, que eu nem sabia que existia, mas eu inventei. Eu chamei a sarça de Jurema. Pastor, lembra? Eu chamei a sarça de Jurema. E na minha cabeça, nossa, está arrasando. Nossa, é o pregador, profeta. Só que Deus vai aperfeiçoando, Deus vai lapidando, Deus vai colocando o vaso na olharia e vai rodando, vai tirando as impurezas até chegar no ponto que Ele quer. Eu vou resumir o capítulo 37. O capítulo 37 nos ensina que independente da situação, não pare de ser profeta. Independente da circunstância, não pare de profetizar. Independente da circunstância, não feche a sua boca, porque através da tua vida Deus vai operar. Através da tua vida Deus vai fazer. Quantos aqui tem promessa? Pensa aí a promessa que Deus te fez. Veio na contramão ou não? Não, irmão, no começo eu sempre conto.
Fechei minha Bíblia. Porque no começo, quando eu cheguei na igreja, eu pensei que o meu ministério era cantar, porque eu já cantava no mundo. Só que Deus, Ele me viu no meio da multidão e disse: é profeta, não é cantor. Sabe quando a gente quer ir para a direita, mas Deus está falando, é para a esquerda, não é para a direita não. Porque se você pegar o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver que Ezequiel era filho de sacerdote. Se Ezequiel era filho de sacerdote ele seria. Ele se preparava até os 30 anos de idade. Depois, se não me falha a memória, com 33, se não me falha a memória, ele exercia aquilo que ele se preparou, aquilo que o coração dele queimava. O pai de Ezequiel era sacerdote. Então Ezequiel, ele tinha que ser sacerdote, na ótica humana. Só que quando Deus quer, irmão, Ele quebra todo o protocolo. Quando Deus quer, Ele não quer saber se é de família pobre. Quando Deus quer, Ele não quer saber se é branco, se é moreno, se é negro. Quando Deus quer, irmão, Ele vai buscar até no Japão, até na África. Quando Deus quer usar alguém, irmão, Ele vem na contramão do sistema. Ele vem na contramão da ótica humana. Porque na ótica humana alguém olha e diz, não vai dar em nada, mas Deus está falando, é profeta. Na ótica humana alguém diz, não tem jeito, vai morrer do jeito que está. Mas lá vem Deus na contramão do sistema, levantando o profeta, levantando quem a sociedade não quer levantar. Fica de pé comigo. Eu já vou encerrar. Não importa a circunstância que você esteja. Não importa a circunstância que você esteja. Talvez você chegou aqui e está como Ezequiel. Deus te colocou em uma situação desfavorável. Talvez você chegou aqui, entrou por esse ambiente, entrou por aquela porta em um vale sequíssimo. Você chega em casa e você não consegue encontrar vida. Você olha para aquele marido e você não consegue encontrar vida. Ele está seco, está sequíssimo. Só que o impossível só é impossível nas mãos do homem. Coloca o teu impossível no altar de Deus. Coloca o teu impossível nas mãos de Deus para ver se Ele não faz um reboliço. O versículo de número 7 nos dá essa lição. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço no vale, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu não entendi, evangelista, eu vou aplicar. Enquanto você não abrir a boca, Deus não vai colocar as coisas no devido lugar. Enquanto você não se levantar como homem de Deus, Deus, Ele não vai colocar as coisas no devido lugar. Porque enquanto Ezequiel profetizava, osso com osso se juntava. Enquanto Ezequiel profetizava, cada osso se juntava com o seu osso. Então você abre a boca, Ezequiel. Abre a boca, mulher de Deus, naquela casa. Abre a boca, homem de Deus, naquela casa. Porque enquanto você abre a boca aqui embaixo, Deus está trabalhando lá em cima. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, meu Pai, nesta noite. E aqui, meu Pai, o Senhor nos ensinou pelo menos 3 lições importantes. Que não importa a situação que eu esteja, se a Tua mão estiver comigo, ela me dará sustento, ela me dará auxílio, ela me dará suporte, e eu não perecerei.
A segunda lição que o Senhor nos ensinou aqui nessa noite, meu Pai, que independente da circunstância desfavorável, eu não posso deixar de ser profeta na minha casa, eu não posso deixar de ser profeta naquele ambiente. Senhor, a tua palavra foi ministrada, eu te peço neste momento, ó Deus, assim como Ezequiel profetizava no meio daquele vale, assim como Ezequiel profetizava naquele ambiente, ei, eu te convido nessa noite a profetizar. Começa a profetizar sobre a vida do teu marido, começa a profetizar sobre a tua casa, porque o ambiente está propício para Deus fazer, o ambiente está propício para Deus movimentar o vale, o ambiente está propício para Deus começar a colocar as coisas no lugar. Não importa a circunstância, não importa o vale, não importa a situação que eu esteja, Deus, Ele vai colocar as coisas no devido lugar, assim diz o Senhor. Pode continuar. Assim diz o Senhor: no meio do vale eu tenho te colocado, mas no meio do vale a minha mão tem te sustentado. Tenho contemplado tudo aquilo que tu tens passado, minha filha. Mas no meio desse vale o Senhor te diz: eu tenho te sustentado. A minha mão tem sido o teu suporte, o teu auxílio, a tua força. E ainda que tu tenhas dizido e falado que não tem jeito, que não dá mais, que será teu fim, mas eu resolvi vir na contramão do sistema e te dizer que ainda tem jeito, te dizer que a glória da segunda casa, ela será maior que a glória da primeira. Quem olha para ti não está entendendo o meu mistério contigo. Quem olha para ti não está entendendo o que eu estou fazendo na tua vida. Mas assim diz o Senhor: o reboliço já começou, e me dá 7 dias que eu vou colocar tudo no lugar. Tudo aquilo que saiu do lugar fui eu que permiti. Tudo aquilo que saiu do teu controle fui eu que permiti. Porque eu, o Senhor, tenho um propósito. A minha mão continuará te sustentando. A porta eu não vou abrir, já está aberta. Porque eu sou Deus que cuido de ti.
força nessa terra. Eu vou te honrar com força nessa terra. Aonde era vergonha, eu vou te dar dupla honra. Porque tem gente que olha para você e te despreza, mas eu, o teu Pai, o teu Senhor, a tua força, o teu auxílio, tenho te contemplado e te digo: tu és minha, tu estás nas minhas mãos, minha filha. Tu és como um vaso nas mãos do oleiro. Eu tenho te moldado, eu tenho te lapidado, porque o que eu tenho contigo é grande, vai exigir. Eu tenho te dado maturidade, eu tenho te dado estrutura. Tu não tem visto, mas eu tenho movimentado este vale. Eu, o Senhor, te dou força, te dou ânimo, te dou esperança e usa a boca do meu filho para dizer: ainda existe vida aí. Dessa ferida Deus vai tirar ministério. Dessa dor Deus vai te dar testemunho para contar. Dessa dor Deus vai te dar estrutura para suportar o que Ele tem contigo. Minha filha, assim diz o teu Deus: tranquiliza o teu coração, porque eu desci para abrir a porta que está fechada. Alamanda suíça, falabacácia. Alamanda corabacácia, alanda cobafá. Olha o meu espírito trabalhando agora aí, ó. Olha o meu espírito fazendo o teu coração queimar de novo. Vai orar como antes de novo. Alamanda calabacida, cabafácia. Deus não vai deixar o diabo enterrar tua chamada. Deus não vai deixar o diabo enterrar tua vida. Ele vai te dar honra. Porque o inimigo ele tem se aproveitado, mas Deus ele vai entrar. Deus ele já se antecipou. Deus ele vai entrar e ele vai te honrar nessa terra. E tu dirás: o Senhor me disse através da boca do evangelista.
que eu conheço, como eu amo ser